Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora, pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. Está fechado o contrato de naming mais valioso de sempre em Portugal. A principal competição de futebol profissional no nosso país vai mudar de nome a partir da próxima temporada, mas o processo está envolto em polémica com uma guerra entre duas casas de apostas. Este será o tema da primeira parte do programa. Após o intervalo, vamos falar de surf e do arranque da Liga Nacional, assim como da relação entre o principal patrocinador da competição e a Associação Nacional de Surfistas. Dou as boas-vindas aos nossos comentadores para o programa desta semana: Chico Laxmidas, João Marcelino e Diogo Luís. Muito obrigado aos três. Chico, vou começar precisamente por ti. Vamos falar então do contrato de naming que envolve a Liga Portuguesa. Já tinha sido tema de discussão neste programa o naming da Liga Portuguesa e como é que seriam os desafios para o organismo liderado por Pedro Proença relativamente à possibilidade de encontrar um patrocinador que pudesse pagar a mesma coisa ou provavelmente mais do que aquilo que auferiam com o contrato com a nós. Sabe o Jornal Económico que este é o contrato de naming mais valioso de sempre em Portugal. Temos essa garantia por parte de fonte da Liga. Chico, pergunto-te como é que viste todo este processo e a polémica em que este esteve envolvido? Boa tarde, Zé Carlos. E com alguma naturalidade e com alguma surpresa também. A Liga tem de fazer o que lhe compete para dar receitas numa altura difícil. Depois da nós, que já estava lá desde 2014, ter decidido sair, já anunciou em maio do ano passado, não havia escolha senão arranjar um sponsor novo. Estas empresas de apostas, como já vimos, têm muita liquidez. Durante a pandemia acabaram por ver o negócio crescer muito, com as pessoas aborrecidas em casa. O jogo online aumentou muito e, de facto, se olharmos para o espaço publicitário em Portugal, isto reflete-se porque há muito investimento, seja na TV, seja nas redes sociais e mesmo nos autores das casas de apostas e dos casinos. Portanto, há muita potência para gastar e aparecer visivelmente. Isto chegou à Liga Portuguesa, porque é um dos eventos principais no desporto e no entretenimento no país, e se formos reparar até, e há pelo menos duas destas empresas interessadas. Obviamente que esta situação de serem duas e o mistério que rodeia como é que esta escolha foi feita, iremos falar mais tarde no programa, mas condiciona um bocadinho a imagem deste processo todo. A questão aqui também é se o facto de ser uma casa de apostas, uma empresa de apostas online, a ser a patrocinadora da Liga, numa altura em que Espanha fizeram o contrário. Foi no ano passado, desde novembro, entrou em vigor uma diretiva na qual limitou muito o timing das apostas, dos anúncios de casas de apostas, e na realidade, no final desta época, todas as equipas que tenham como sponsor estas empresas vão ter que alterar. Portanto, é um sinal positivo que há potência para comprar os direitos deste naming da Liga Portuguesa. Um aspecto mais arriscado de ser deste setor e, terceiro, um bocado arriscado também ver eventualmente um caso em tribunal sobre este contrato, o que não fica nada bem na fotografia. João Marcelino, a Liga devia evitar este tipo de polémicas com um contrato de naming? Não, eu acho que, primeiro, há poucos setores que podem pagar hoje em dia o futebol. Antigamente tínhamos a banca, sabemos que a banca hoje não pode aí estar ou não deve estar. Temos as seguradoras, temos as energéticas, temos as telecoms. E depois, digamos, os operadores televisivos já estão no futebol pelo lado do pagamento dos direitos televisivos. Portanto, acho que o setor do jogo online, que é um bocadinho mais largo, aspecto mais largo que apenas o setor das apostas, é, digamos, o cliente natural deste fenómeno. Também é quem ganha mais com ele, e é assim em Portugal, onde a Betano, por exemplo, está nas camisolas do Braga, como é assim um bocadinho por todo lado. A BWin já esteve no Real Madrid, no Bayern, na Juventus,
na Inglaterra, tanto na Premier como no Championship, isso é uma prática habitual. Portanto, eu vejo isso com E já alguma patrocinou a naturalidade. Liga, não é? E já patrocinou Sim, a já Liga patrocinou a também. Liga, portanto, eu vejo isso com alguma naturalidade. Agora, é evidente, depois, acima disto estarão as diretivas, a lei, enfim, tudo que aí venha, no sentido de proteger, sobretudo os jovens, do vício do jogo, por exemplo, porque nós estamos a falar só nas apostas esportivas, que também pode ser um vício, como na questão dos jogos de casino, que também que todas estas casas de apostas também lá têm os chamados jogos tradicionais de casino dentro. Portanto, eu encaro isso como absolutamente natural. O que eu gostaria muito mais é de... E deixa-me dizer o seguinte, estávamos a falar, eu estava aqui a tentar dizer, e a dizer que são dos poucos, digamos, setores que podem pagar isto. Repara, nós não sabemos ainda qual é digamos, a verba que esta casa de apostas, a Beolin, comprou há pouco tempo, para fazer esta operação, comprou a Bet.pt à família Oliveira. Não sabemos quanto é que vai pagar, isso ainda não está claro. Mas por muito que pague... Mas a outra empresa que estava envolvida na negociação, a Betano, disse que tinha feito uma proposta de 22 milhões. 5,5. 5,5 por ano. Essa sabemos quanto é que estava disposta a pagar. Não sabemos quanto é que a Beolin vai sim. pagar. Mas mesmo que pague muito, pagará meio-dia daquilo que o jogo online decorre neste momento origina em Portugal. Estamos a falar de cerca de 600 mil euros à hora, estamos a falar de cerca de 15 milhões por dia, portanto, se fossem 7,5, coisa que não acredito que seja, mas mesmo que fossem, era meio-dia do jogo em Portugal, quando, como nós sabemos, o ano ainda tem 365 dias, portanto, só para perceber, estamos a falar de uma atividade que gera só no nosso país 5.200, quase 5.300 milhões, portanto 5 bis mais 300 milhões, estamos a falar de trocos. Eu, para mim, considero absolutamente normal que a Liga faça esse contrato. Acho que o desafio para a Liga, muito mais que encontrar um patrocinador, é fazer com que no futuro, a curto ou a médio prazo, a competição possa vir a ser conhecida pelo seu nome próprio. Repara que em Espanha também há patrocinadores, mas é conhecida pela La Liga. La Liga, exatamente. A Premier é só, digamos, os muito expertos, nos quais com certeza nós não nos incluímos, é que sabem que a competição é patrocinada hoje em dia pela Barclays. A maior parte das pessoas não sabe. Né? A Bundesliga é a Bundesliga, independentemente do patrocinador, a Série A, a Ligue 1, enfim, por aí fora. Portanto, esse é que é o desafio à competição em Portugal, é poder adquirir uma personalidade própria e ser conhecida por ela, independentemente da empresa, que já foi no passado a Sagres, que atualmente é a nós, que venha a patrocinar. Portanto, para mim, parece-me, portanto, respondendo à tua pergunta, que é uma opção natural, por alguém que pode, neste momento, pagar. Os lucros das casas de apostas ainda não temos números, mas terão aumentado com a pandemia, porque as pessoas ficaram mais tempo em casa. Embora ganhando, enfim, o país ganha menos, a economia está pior, mas parece que o negócio melhorou e, portanto, é uma operação natural que estará dependente das opções políticas e obviamente que os países têm que ter, digamos, têm que tomar posições nesta área para defender a camada de população mais vulnerável a este tipo de coisas. Agora, eu considero esta operação absolutamente natural e o desafio que o lança é este, é que o futebol português venha a ter uma possibilidade tão forte que seja conhecido no mundo inteiro, independentemente da empresa ou do setor que a patrocina. Diogo Luís, viste esta polémica entre casas de apostas como algo natural num processo negocial ou a Liga teria alguma forma de evitar todo este conflito? É assim, há duas empresas que querem entrar neste negócio, que querem ser parceiros da Liga. A partir do momento em que querem iniciar o processo negocial, agora não sei como é que as coisas estavam a decorrer, não sei se já tinham fechado ou não um acordo, se a Liga está ou não salvaguardada, eu quero acreditar que sim, porque é importante que a Liga tenha essa salvaguarda, que esteja protegida, de forma a passar uma mensagem e uma imagem para o mercado de seriedade, de transparência, de credibilidade, porque acho que acima de tudo é isso, e o João estava a falar nesse ponto importante, acima de tudo o que é que a Liga pretende no futuro, é ter o nome próprio, e para ter o nome próprio tem que ter credibilidade, não pode de um momento para o outro já tiver um negócio fechado, só porque há uma outra empresa que paga mais, rasgar o contrato e assinar com outra. Não me passa pela cabeça que isso possa acontecer e acredito plenamente que a Liga sabe muito bem aquilo que fez e que estava nas plenas condições para poder optar ou decidir qual o parceiro que queria escolher. Se não o fez, acredito que do ponto de vista financeiro vai ficar melhor, mas do ponto de vista de imagem as coisas não serão assim tão positivas. E deste ponto de vista parece-me que estamos a dar passos em direção ao futuro e a crescer de uma forma sustentável. Vêm os direitos de centralização de televisão
estão a aparecer e, portanto, era importante que essa credibilidade, transparência e seriedade estivessem sempre presentes e espero que seja isso que iremos ouvir ou ler nos próximos dias, com o anúncio, claro, de que a BWin pagou mais, mas acima de tudo a Liga estava protegida e salvaguardada e que acabou por optar por este parceiro em função das condições mais vantajosas que este lhe ofereceu em detrimento, por exemplo, da Betano.pt. Diogo, posso acrescentar isso alguma coisa? Sim, Chico. Carlos, isto, acho que o Diogo tocou numa coisa importante, que é, naturalmente não podemos fazer juízo de valor, não sabemos o que é que aconteceu e que parte é que tem razão, mas em termos de comunicação isto parece-me ser relativamente mal gerido, porque há um pré-anúncio de um contrato cujos detalhes não sabemos, depois vai ser oficializado, portanto, claramente perder algum controle da comunicação aqui. E, entretanto, há outra empresa que não vai ficar com o contrato, que vai escrever todos os clubes na Liga, e a resposta da Liga neste momento é só vamos dizer algo depois, enquanto a outra contraparte que vai provavelmente levar a Liga a tribunal já está a dizer que o que aconteceu foi que havia um direito de preferência da Bet.pt, sobre os quais não sabemos nada. A mim, eu fiquei curioso sobre porque é que existe um direito de preferência neste tipo de coisas. Vamos olhar para o futuro, vamos hipotecar o futuro com contratos de direito de preferência, é uma coisa que acho que tem que ser esclarecida. Posso também acrescentar? Sim, João. Não, eu referi precisamente a operação de venda da Bet.pt à BWin para chamar a atenção para isso. Quer dizer, eu não desconfio de nada e, portanto, não conheço o processo e não me vou pronunciar, mas nós sabemos que a família Oliveira está no futebol há muito tempo. Esteve na publicidade estática, esteve nos direitos televisivos e estava, e ainda parece que até relação com a Bet.pt, porque a operação ainda não está finalizada com a BWin, e, portanto, essas coisas têm que ser esclarecidas porque o futebol em Portugal merece transparência. Agora, também, a verdade é esta, eu estou muito pouco interessado na competição entre a Betano e outra casa de apostas, qualquer que ela seja. O que eu gostaria é que, primeiro, ter a certeza que a Liga se portou de forma ética neste processo. Enfim, não tenho razões neste momento para o fazer, independentemente das notícias que vão ser conhecidas. Eu gosto sempre de ouvir as duas partes para tomar a posição, mas é como te digo, insisto nisto, acho que o grande desafio à Liga não é o nome do patrocinador, é a qualidade da competição e a venda de uma imagem de marca do futebol Portugal. Diogo, para terminar, e pedia que fosses muito rápido, o Chico já focou aqui este aspecto de facto de em Espanha estar a ser feita uma espécie de cordão sanitário à volta do que é a publicidade das casas de apostas. Existe aqui algum contraste com o comportamento que existe em Espanha relativamente a este tipo de empresas e agora uma empresa de apostas dar o nome à principal competição portuguesa? Como é que tu vês essa situação? Eu vejo com naturalidade. Eu não sei se tentares restringir o aparecimento de publicidade de casas de apostas vai fazer com que o fenómeno melhore ou piore. Eu acho que, acima de tudo, tem que se preocupar com a educação. É chamar a atenção dos jovens em que é que consiste o jogo, que o jogo pode ser ou não viciante, não é? Pelo facto de as empresas estarem associadas ao futebol ou terem mais presença mediática, que vai fazer com que os jovens fiquem mais viciados ou fiquem mais preocupados, ou existe a preocupação de que possam perder dinheiro ou possam fazer atitudes que não são as melhores. Agora, acima de tudo, o que me parece é que temos que ir pelo caminho mais difícil, que é o de educação, que é de alertá-los, e acho que a Liga também terá esse interesse, assim como a Bet.pt, como a Betano.pt. Naturalmente, eles não querem estragar, entre aspas, a vida a ninguém, e naturalmente que eles querem fazer dinheiro, mas ao mesmo tempo querem fazê-lo de uma forma tranquila. E a com responsabilidade, não é? Com responsabilidade, exatamente. Portanto, até podem surgir aqui campanhas no sentido de passar essas mensagens de responsabilidade, atenção, isto pode ser viciante ou não, porque todos ganham com isso. Ganham as empresas que têm esses negócios e, neste caso, ganha a Liga porque encontra um parceiro que, efetivamente, conseguiu pagar aqui um montante que mais nenhum outro conseguia pagar e, no limite, numa fase em que nós estamos a passar de pandemia, que as coisas estão difíceis, é realmente fantástico e importante para nós, em Portugal, na Liga, termos acesso a um patrocínio em termos financeiros desta dimensão, de forma a que possamos construir as condições para, como disse o João novamente, criarmos aqui uma marca do futebol português da Liga Portuguesa no mundo. Muito bem, fica fechada então esta primeira parte do Jogo Económico. Já a seguir, pegamos na prancha e vamos falar de surf neste programa. Ações e obrigações. Investimento e poupança. BCE e FED. Resultados e empresas. Análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico.
temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas, convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Estamos de volta nesta segunda parte do Jogo Económico e vamos falar de surf. Arrancou no passado fim de semana a Liga Mel Surf 2021, a competição que atribui o título de campeão nacional nesta modalidade. Vamos passar então a emissão para o jornalista Rodolfo Alexandre Reis, que está no showroom da Mel com Luísa Galindo, diretora de marketing de comunicação do Mel, e Francisco Rodrigues, presidente da Associação Nacional de Surfistas. Rodolfo, a emissão fica contigo. Obrigado, Zé Carlos. Estamos no showroom do Mel, patrocinador oficial da Liga Mel Surf, cuja primeira etapa terminou no passado fim de semana. Tenho comigo Luísa Galindo, diretora de marketing e comunicação do Mel, e Francisco Rodrigues, presidente da Associação Nacional de Surfistas. Agradeço a vossa presença aqui neste jogo económico. Vou começar nós é que agradecemos. Obrigado. Agradeço já por nos receber aqui neste espaço e vou começar São sempre bem-vindos. Obrigado. Vou começar precisamente por si. Que importância tem a marca Mel associada a este tipo de eventos? O surf, eu acho que podemos dizer que faz parte do ADN da marca surf, da marca Mel desde o início. Tem sido sempre um pilar estratégico na nossa comunicação e tem sido uma aposta que temos mantido ao longo dos anos por acreditarmos no surf e na modalidade. E por isso eu acho que isto é já uma parceria desde 2011, portanto já são muitos anos e temos ajudado bastante a crescer não só atletas, mas como também a própria da Liga. E tem sido uma aposta muito gratificante e enriquecedora e que nos tem dado bastante frutos. E enquanto depender da Altice Portugal e das suas marcas comerciais, a Liga pode continuar a contar com o nosso apoio. Francisco, o surf foi uma das modalidades que foi descontinuada, por assim dizer, no passado dia 5 de abril, por ser considerada de baixo risco. Como é que viu essa medida por parte do Governo e se acha que poderia ter sido tomada mais cedo? A realidade é que nós estamos a falar do surf competitivo, porque o surf em si já estava autorizado antes disso, portanto, exatamente por ser uma modalidade de baixo risco e que agrega a si, portanto, todas as outras parcelas que são super importantes nos tempos que vivemos ao dia de hoje, seja a parte da saúde mental e a saúde física, que são as mais evidentes, mas também o reforço do nosso sistema imunológico, portanto, que sai muito, muito beneficiado sempre que nós vamos ao mar. Os processos de confinamento têm sido complexos, portanto, município a município há sempre visões diferentes, mas a realidade é que nós fizemos, por exemplo, o município de Mafra, portanto, com a Ericeira, onde o surf nunca esteve proibido e, portanto, fez-se valer exatamente todos estes benefícios que o surf traz. Com isto também foi possível, portanto, nós ano passado, em 2020, fizemos o primeiro campeonato do mundo, portanto, a primeira etapa da Liga Mel 2020, que se realizou na Figueira da Foz, foi o primeiro campeonato do surf no mundo inteiro a seguir ao lockdown. Portanto, foi quase como o readaptar daquilo que são os estándares normais a partir daquele momento para as competições de surf. Este ano, felizmente, e temos, portanto, um atleta Mel, o Frederico Moraes, a competir no Tour Mundial que está a acontecer, mas a nível europeu foi também, portanto, a primeira etapa deste ano, que acabou agora na Ericeira, foi também a primeira na Europa e a única que está oficialmente confirmada, e vamos já para a segunda, na Figueira da Foz, no próximo fim de semana. Luísa, apesar da crise provocada pela pandemia, este apoio que a Mel tem dado a este tipo de modalidades e de eventos é a prova de que, apesar da crise, estes apoios são para continuar? Sem dúvida nenhuma, e prova disso é um bocadinho aquilo que o Francisco acabou de dizer. Não hesitámos em um minuto em continuar ao lado da associação e de apoiar a Liga Mel. O ano passado fomos, de facto, foi a única competição que teve lugar no panorama do surf mundial e este ano continuamos na mesma senda, sendo a primeira da competição a nível europeu e, portanto, acho que isto mostra bem que estamos de lado a lado e
e a querer continuar a apostar e a apoiar, neste caso, os nossos parceiros e a modalidade para que tenha sempre um crescimento. E não foi a pandemia que nos fez recuar no nosso apoio, obviamente com todas as medidas de segurança que se impõem no enquadramento em que vivemos, mas não estamos muito orgulhosos de ter conseguido contribuir para a retoma não só na modalidade, com este reinício do surf, mas como também, de alguma forma, para a retoma socioeconómica e voltar a pôr Portugal no mapa do mundo, não só como destino a ser visitado, como um lugar com uma costa linda e surf visível ao mundo inteiro. Falaram no início que já existe esta ligação desde 2011. Pergunto-vos que balanço fazem destes primeiros 10 anos? Olha, eu acho que isto é um balanço bastante positivo. Na realidade, com a Liga, nós estamos desde 2011, mas a nossa ligação e das nossas marcas comerciais ao surf já vem desde 1997. Portanto, eu diria que para o ano fazemos uma data muito especial, diria que é o casamento, as bodas de prata, com modalidade, porque são 25 anos, foi há 25 anos que fizemos a primeira transmissão televisiva de uma prova da WSL e que permitiu ao mundo inteiro ver a costa portuguesa e uma prova em território português. Portanto, eu diria que, de facto, isto tem sido uma aposta de continuação, consistente, e que é para continuar. E estamos muito orgulhosos de poder contribuir para a colocação do nosso país no mapa do mundo. E não só também, e também apoiamos, que é muito importante, eu acho que isto também tem sido bastante importante, o nosso apoio individual a atletas portugueses. A começar pelo próprio Kikas, que apoiamos e patrocinamos desde os seus 13 anos. E, quer dizer, melhor resultado e mais gratificante é impossível. Portanto, estamos muito orgulhosos do nosso apoio e eu diria que tem sido um win-win. Sim, nós do nosso lado, obviamente, portanto, escrevemos a letras bem grandes, garrafais, um obrigado antes à PT, atualmente na Altice, com todas as suas marcas comerciais. Graças a Deus tem sido possível também viajar pelas várias marcas, mas também dar aqui um cunho muito importante, portanto, que nós já não temos uma relação de patrocinados e patrocinadores, nós somos uma extensão de equipas, trabalhamos há muitos anos em conjunto o ano inteiro, mas a realidade é que a presença da Altice no mundo do surf, já com esta longevidade tão significativa, tem sido importante não só naquilo que é a maturidade da própria modalidade, para que ela em si também possa abraçar todas as outras marcas que trabalham connosco, como é o caso da Allianz, como é a Joaquim Chaves Saúde, que se acabou de associar a nós, portanto, com o Joaquim Chaves Saúde Porto Pro, que se vai realizar em maio. Mas isto tudo culmina há um dado muito importante, que é significativo, é sólido, que é, se nós formos ver a participação do tecido económico no surf, e em específico aqui na Liga Mel Surf, nós temos 12% da importância do PIB, portanto, percentual de PIB a apoiar o surf. Portanto, isto é um dado, é um gancho importante, dá uma noção muito concreta daquilo que é a nossa importância e dá uma noção concreta também de quão surf se respira na economia em Portugal e quão surf é importante neste processo. Fala-se muito na questão do turismo e o surf é um aliado espetacular nesse processo e acho que o país também deve muito ao surf. Pegando precisamente nesse exemplo que acabou de dar e na percentagem dos 12% para o PIB, pergunto-lhe se deveria haver alguma preocupação por parte do Governo em dar mais condições para que esta modalidade possa crescer ainda mais num setor, ainda por cima, que é tão importante para o país como o turismo. Olha, se há coisa que a Altice nos ensinou ao longo destes anos todos, é este cunho de exigência. Ou seja, acho que é mais fácil nós sermos exigentes connosco, naquilo que é o delivery que damos aos nossos patrocinadores, naquilo que é o tipo de parcerias que nós procuramos e procurar no dia a seguir ser melhor do que no dia anterior, e isso com certeza vai trazer naturalmente todos esses apoios, seja na vertente privada, seja na vertente pública. E graças a Deus o surf tem feito o seu caminho nesse sentido, e não é, portanto, nós na Associação Nacional de Surfistas e na Liga Mel, não é a nossa postura ficar no mimimi, portanto, aqui a queixar-nos disto ou daquilo. Preferimos gastar essa energia do ponto de vista positivo a encontrar soluções e a entregar serviço àqueles que trabalham connosco.
mas tem havido algum tipo de sinergias entre a Associação Nacional de Surfistas e o Governo para criar alguma linha de apoio para... Nós não trabalhamos com o Governo, nós só trabalhamos com os governos locais, portanto exato. todas as nossas etapas são apoiadas pelas câmaras municipais. Com o Governo Central não temos qualquer tipo de relação ao dia de hoje e deixamos isso para quem de direito, que é a Federação Portuguesa de Surf. E em relação às autarquias, como é que tem sido essa ligação? As nossas relações com as autarquias são muito boas, portanto, que nós já trabalhamos também com muitas delas há muitos anos. Inclusive nesta questão da gestão do próprio surf durante os tempos de pandemia, portanto, longe aqui das relações que existem comerciais nas etapas, fomos também trabalhando num regime de parceria, ouvindo-nos mutuamente, numa lógica de encontrar soluções e compromissos para que o surf pudesse ter a sua paz e se pudesse desenvolver naturalmente e estar mais uma vez ao serviço de todos os surfistas que existem em Portugal, porque nós, quando falamos de surf competitivo, é realmente o topo da pirâmide, a Liga é a primeira divisão e é a principal competição do surf português, mas os surfistas, portanto, saindo aqui do espectro competitivo, são muitos mais e, inclusive, aqui na própria Altice, há uns que não eram surfistas e passaram a ser, mas há outros tantos que são surfistas como nós e que querem fazer surf e fazer o seu desporto como outra atividade e as nossas relações com as câmaras municipais foram muito úteis também nesse processo. Luísa, desde 2017 que a MEL tem feito esta parceria com a Liga de MEL Surf, porque o balanço é que faz destes primeiros 4 anos e se esta é uma parceria para se prolongar durante os próximos anos? Acho que já tive a oportunidade de referir isso e reforço. Acho que o país precisa do surf, precisa das marcas. E a Altice Portugal tem-se chegado à frente muito nesse sentido e vai continuar a manter a sua aposta na sua estratégia de continuidade. Tem sido uma aposta ganha, sem qualquer sombra de dúvida. E, portanto, o que puderem contar com o apoio da Altice Portugal e das suas marcas, estaremos lado a lado a fazer crescer o surf em Portugal. Francisco, já tivemos esta primeira etapa na Ediceira, vai decorrer agora a Figueira da Foz. Também já existe data para a prova do Porto. E o que é que esperam destas próximas 2 provas? Sim, nós, portanto, ponto de entrada, nós temos a Liga toda planeada. Acontece que, com as circunstâncias atuais, há uma série de peões que estão a mexer e há notícias boas e más todos os dias, seja no contexto nacional, seja até no próprio contexto internacional, que há provas que estão a ser confirmadas, estão a ser alteradas de data e, portanto, obriga-nos a nós, portanto, a ter esta postura defensiva, ter tudo planeado, mas ir pondo as informações e a sua divulgação em público no momento certo. Neste momento já existe, portanto, aquilo que será a primeira fase da Liga está completamente confirmada, portanto, a etapa do Porto, que era a última data que faltava saber, portanto, 7 a 9 de maio, portanto, como eu já disse, portanto, a Joaquim Chaves Saúde Porto Pro, encerra aquela que é a primeira fase e que também tem um cunho muito importante, porque são as únicas etapas que se estão a realizar de preparação para aquela que é a última qualificação para os Jogos Olímpicos. Portanto, aqui numa comunhão de trabalho também com a Federação Portuguesa de Surf e com o Selecionador Nacional, acaba por haver também este dado adicional de importância para a Liga, obviamente aqui com uma ponderação muito importante do ponto de vista desportivo. Em relação às etapas seguintes, nós vamos a Sintra, ela está planeada em princípio para julho, mas mais uma vez estamos a guardar informação e a acreditar que aquela data vai ser possível, e depois teremos a última etapa em outubro, que enfim, também a seu tempo será divulgada. Pergunto-lhe muito rapidamente como é que tem sido, pela parte do público, se tem havido público a assistir a estes eventos, como é que, com a pandemia, como é que tem sido feita essa gestão e essa logística? O acompanhamento do público é muito simples de responder. Nós estamos na Altice e é exatamente a Altice que leva a Liga MEL ao público. Portanto, está tudo a acompanhar a partir de casa. Isto tem transmissão integral em televisão. Não viram os chamados mirones a aproximarem-se das praias? Há uma lógica de que, obviamente que as praias estão abertas, as praias são um espaço público. O evento em si, ou a competição em si, não tem nenhuma zona para receber público, não tem atividades para público. E, portanto, há um respeito muito grande naquilo que é a condição natural da praia, mas a praia está aberta. E, portanto, se nós sentirmos por alguma razão que as pessoas que estão na praia, a fruir da praia, por alguma razão estão a entrar aqui num regime de incumprimento, como fizemos em 2020, temos uma atitude pedagógica das nossas próprias equipas a apelar às pessoas para o uso de máscara, para o distanciamento social, mas há aqui um dado também muito importante, que é, e isto é sempre bom ter estes números por trás, nós acabamos de fazer a 6ª competição neste contexto de pandemia, sem qualquer incidência,
E inclusive esta última da Ericeira, e que não vai encontrar também no mundo ninguém que eu tenha feito até ao momento, é que foi a primeira competição de surf feita em estado de emergência. E vamos fazer já uma segunda e queremos acreditar que o salto continuará a ser positivo, a respeitar aquilo que são as medidas sanitárias e, acima de tudo, a não existência de incidências. Com a contribuição da capacidade tecnológica da Altice, que tem ajudado muito nos live streamings de grande qualidade, e portanto eu acho que as pessoas também têm sempre essa opção, ou melhor, como primeira opção, e temos assegurado isso desde 2011, pelo menos. Luísa Galindo, Francisco Rodrigues, muito obrigado pela vossa presença e por nos receberem aqui no showroom da Mel. Já a seguir, acompanha a terceira parte do Jogo Económico com as escolhas da semana. Estamos de volta para a terceira parte deste Jogo Económico e é nesta fase que vamos conhecer as escolhas dos nossos comentadores e começamos precisamente pelo número da semana. João Marcelino, o teu número, 73 milhões de euros. E mais uns pozinhos. Mais uns pozinhos. Que foi quanto o Futebol do Porto arrecadou nesta sua presença magnífica na Liga dos Campeões deste ano. E que é um dinheiro que obviamente faz muita falta ao clube, que como sabemos nos últimos anos tem estado envolvido com o fair play da UEFA, portanto é uma equipa cujos gastos têm sido controlados e portanto estas receitas são importantíssimas e dão uma dimensão daquilo que Sérgio Conceição e o seu trabalho têm significado para o clube, porque não estamos a falar só deste dinheiro direto. O Futebol do Porto digamos, pelo caminho, valorizou os seus jogadores e com certeza isso estará presente na próxima abertura do mercado televisivo e, portanto, se o Sérgio Conceição, em cima disto, conseguir um dos 2 lugares de apuramento diretos desta Liga, que ainda está em aberto e a decorrer com muita competitividade, eu acho que podemos dizer que o Futebol do Porto teve este ano, do ponto de vista, já está a fazer um grande ano, pode ainda melhorar e isso é extremamente importante para as contas do clube. Não estou aqui a minimizar aquilo que foi a carreira desportiva do Futebol do Porto, que foi absolutamente fantástica, com uma fase de apuramento de fase de grupos quase imaculada, com aquela eliminação mediática da Juventus, nada disso. Repito, o rendimento do Porto foi fantástico, mas esta dimensão financeira é muito importante para a saúde dos clubes, para depois poderem terem capacidade para irem ao mercado, para terem contas um bocadinho mais equilibradas, coisa que não é muito comum em Portugal, infelizmente, e fazer com que a equipa possa renovar-se e continuar a manter a qualidade. Chico, o teu número também é os 73 milhões de euros, no fundo, a refletir aquilo que foi uma grande edição da Liga dos Campeões para o Futebol Clube do Porto. Sim, sem querer entrar em muita repetição do que o João disse, é realmente um número incontornável. Temos falado aqui muitas vezes na importância das receitas da Champions para os clubes portugueses, especialmente nesta altura de crise económica, de estádios vazios e de quedas nas outras receitas, incluindo na publicidade. Esta época, este valor arrecadado pelo Futebol do Porto é muito importante, especialmente tendo em conta que no ano anterior tinha ficado nos play-offs com o desconhecido Krasnodar. Esta época mostra que não é só chegar lá, é preciso também ter que ser competitivo e usar os recursos que se tem, que são limitados comparados com outros, vamos comparar o plantel do Futebol do Porto com o do Chelsea, um investimento muito menor, naturalmente. Tem que se aproveitar os recursos que tem e chegar a estes níveis, porque aí sim vai fazer a diferença. 73 milhões de euros dá algum fôlego para olhar para a frente para os contabilistas do Porto. Como o João disse, poderá efetivar também alguns ganhos no mercado de transferências com algumas prestações inesperadas até ou menos previsíveis, de Manafá, por exemplo, para não falar do Sérgio Oliveira, que teve muito destaque, embora nesta segunda mão não estivesse em melhores condições, esteve muito bem na outra eliminatória, foi muito falado da Europa, na imprensa pelo menos, e também o Taremi, que tem feito uma boa época inicial no Porto e marcou um gol espetacular que dá sempre nas vistas. Passamos então da Liga dos Campeões para aquilo que é a Liga Portuguesa e para o número do Diogo. Diogo, é o 4. E eles focaram-se os dois e bem no presente, na parte financeira. Eu vou-me focar aqui um bocadinho na parte desportiva, que indiretamente também tem ligação à parte financeira. E 4 pontos foi o que o Sporting perdeu nas 2 últimas jornadas. Apesar de ter uma margem pontual ainda bastante confortável, que são 6 pontos face ao segundo classificado, acaba por dar aqui um ânimo e uma motivação adicional, nomeadamente ao Benfica e Futebol Clube Porto,
que estão na perseguição. E a verdade é que se o Sporting demonstrou aqui alguma fraqueza, naturalmente que se continuar nesta tendência podemos ter aqui um final de campeonato extraordinário e voltar a estar tudo em aberto. Nós já estávamos a dar praticamente o Sporting como garantido, não só como campeão, mas também como um dos dois classificados que vão entrar diretamente na Liga dos Campeões. Se o Sporting tiver mais um ou outro resultado negativo, podemos ter aqui uma grande reviravolta, apesar de, como te disse, continuar a estar dono e senhor de primeiro lugar, com uma margem que todos queriam ter, mas a realidade é que sentimos alguma fraqueza nos últimos jogos e aquela pontinha de sorte que o Sporting costuma ter no último minuto, esta vez a não acontecer. Vamos ver qual é que será a reação nos próximos jogos, mas apesar de tudo já sentimos aqui alguma animação e motivação adicional para aquilo que é o final da época, não só nos lugares cimeiros, mas também nos lugares de descer, onde 8 ou 9 equipas estão a lutar para não descer. João, e continuamos no Sporting para falar do teu protagonista desta semana. Sim, o Ruben Amorim, porque ele esta semana conseguiu tornar-se, igualar a marca de Bologna no Sporting de jogos sem perder, 26. E por outro lado conseguiu ser expulso pela quarta vez. E eu acho que o Ruben Amorim tem que controlar este segundo e último aspecto, porque independentemente de ser um grande comunicador, de ser uma personalidade simpática do futebol português, ele aparece sempre com muita alegria, com muita inteligência a falar. A verdade é que do ponto de vista disciplinar, eu não digo que ande perto, mas tem um registro semelhante ao do Sérgio Conceição, cada um no seu estilo, um mais resingão, outro mais alegre, mas a verdade é que, ao fim e ao cabo, são muitas vezes expulsos e, enfim, entram em situações que eu acho que a ambos não interessa em termos de futuro. Portanto, parece-me que o Sporting precisaria, nesta fase complicada do campeonato, de contar com o seu treinador a 100% e vai tê-lo ausente do banco nos próximos 3 jogos, o que não é bom e, portanto, eu acho que este é um momento de reflexão para Ruben Amorim, que é uma personalidade no futebol português marcante dos últimos anos. Ele e Bruno Lage marcaram vindos quase do nada. Portanto tem que ter mais atenção a este aspecto, porque o campeonato está muito competitivo. O Benfica e o Futebol do Porto estão, na minha opinião, na melhor fase desta temporada, estão equipas a crescer. Eu olho para o Sporting e não tenho visto o Sporting a crescer, sinceramente. Acho que em termos de rendimento tem sido semelhante ao que teve. A verdade é que em alguns jogos teve uma pontinha de sorte, mas agora também teve uma pontinha de azar, sobretudo no jogo de Moreira de Cónigos, cujo resultado foi muito injusto. Já não é a minha apreciação este jogo do Famalicão, em que acho que o Famalicão se mostrou que é uma das belíssimas equipas do futebol português, desde janeiro, atenção, porque o plantel que teve depois de janeiro é muito, muito superior ao que tinha antes, e portanto acho que todos estes momentos devem ser equacionados pelo Ruben Amorim, que é realmente um técnico marcante, que vai com certeza, porque é muito bom, tanto do ponto de vista técnico como comunicacional, marcar o panorama nos próximos anos, mas esta dimensão disciplinar com mais ou menos simpatia tem que ser reformulada, porque ela pode prejudicar, como objetivamente prejudica o Sporting nos próximos tempos. E é treinadores que continuamos a falar. Chico, para o teu protagonista desta semana, José Mourinho. Sim, o Special One, que poderá não ser tão special já neste momento, no início da época. Falei aqui da fulgurante temporada como o Spurs começou a Premier League, tendo chegado até à liderança. Agora estamos obrigados a falar pela negativa. Só no último mês a equipa do Spurs foi eliminada da Liga Europa pelo Dinamo Zagreb, depois de ter ganho a primeira mão por 2-0. E na Premier League já desceu para 7º lugar e viu os lugares de acesso à Champions mais longe depois da derrota em casa com o Manchester United. Pior do que isso tudo, tem o facto de terem surgido muitas polémicas com treinadores adversários, mas também com os jogadores, com declarações sobre falta de confiança e atitude, e os adeptos criticam o José Mourinho pela estratégia ultra-defensiva da equipa, que não agrada e, pelos vistos, nem está a resultar muito bem. São as piores facetas do treinador português. Ainda há a final da Carabao Cup, Taça da Liga Inglesa, contra o City no dia 25, e uma vitória poderá reanimar o clube para o que resta na luta pelo acesso à Champions, mas até agora tem sido o meio da época muito complicado para o clube treinado por Mourinho. Diogo, fechamos com Kevin De Bruyne. Sim, é verdade. Aqui dar um sinal de importância da forma como um dos grandes craques conseguiu fazer a sua renovação. E este é um alerta importante e um sinal da forma como os jogadores têm vindo a evoluir. Kevin De Bruyne pensou pela sua própria cabeça, não teve empresário, não quis ter empresário, juntamente com o seu pai contratou uma equipa de analistas, e aqui é o ponto importante. Não só analisou todos os seus dados e a importância que tem no clube, como analisou também o potencial do clube para os próximos anos, de todos os seus colegas. E, portanto, chegou
quando foi fazer a negociação, apresentou dados e fundamentou aquilo que queria receber com base em dados. Naturalmente que a resposta dos dirigentes não deveriam estar à espera, foi fenomenal, passou a ser o jogador mais bem pago do clube, e justamente, e eu acho que é assim que se deve negociar, é chegar e apresentar argumentos, apresentar fundamentos, algo que, em minha opinião, os diretores da maior parte dos clubes não estão preparados para encontrar pela frente jogadores com esta capacidade, mas acredito que este é um bom exemplo daquilo que pode ser o futuro. E os jogadores têm que começar a pensar pela sua própria cabeça, a encontrar alternativas e estratégias de forma a conseguirem potenciar aquilo que é a sua mais-valia, e transformá-la diretamente em números. E o Kevin De Bruyne foi um grande exemplo e conseguiu fazer um grande contrato pela inteligência específica que também teve e pela capacidade e visão que conseguiu, juntamente com o seu pai, encontrar uma equipa de analistas que não só o projetou a ele, como propriamente também a equipa. Uma atitude que pode fazer escola. Diogo Luís, Chico Axmida, João Marcelino, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos para a semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.